Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Fagner Silva e você está em mais um quadro Mulheres da Bíblia. E hoje nós falaremos sobre Dorcas, a ajudante generosa. Leamos Atos, capítulo de número 9, verso de número 36. Lembrando que a história dela vai até o verso 43. O 36 diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Neste estudo, veremos sobre esta personagem chamada Dorcas. Ela também é chamada de Tabita, só que Tabita é a forma aramaica do vocábulo grego Dorcas. Não se trata de dois nomes, mas de um único nome com o mesmo significado, inclusive, que significa gazela ou antílope. A gazela ela é usada como símbolo de beleza, de graciosidade, e seu nome descrevia bem quem ela era. A influência helênica fez talvez com que essa mulher fosse chamada então por esses dois nomes. Não sabemos se ela era casada, se ela tinha filhos. Possivelmente ela era uma mulher solteira, tá certo? Vamos aqui a algumas lições que nós aprendemos aqui nesse texto. Primeiro, vejamos que ela era uma discípula. Isso mesmo, aqui no verso de número 36 mostra que ela era uma discípula. Dorcas, ela é chamada de discípula, ou seja, uma mulher cristã. Isto é o que mostra, isto mostra pra gente aqui nitidamente que no evangelho não há distinção entre homem e mulher, como está escrito no livro aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos podem trabalhar no corpo de Cristo, seja homem, seja mulher, podem estar inseridos no trabalho do Senhor. Ela era uma discípula modelo, querido. Esta mulher, ela serve de inspiração para todas as mulheres cristãs. Observem também que esta era uma mulher generosa que estava trabalhando para o bem da classe mais negligenciada, que eram as viúvas. Ela não parece ser uma mulher rica financeiramente, uma mulher de posses, mas ela se mostrava muito, mas muito caridosa. Ela doava suas mãos, seus pés para ajudar aqueles que precisavam. Dorcas também, em segundo lugar, era uma mulher generosa. A gente vê isso nitidamente aqui no texto, que ela era uma mulher cheia de boas obras. Interessante é que o termo grego para cheia aqui nesse texto é a palavra grega pleris. Isto é, completo, abundante, completamente ocupado, repleto, coberto. Era assim que esta mulher é descrevida nas páginas da Bíblia Sagrada. Uma mulher totalmente ocupada com a prática de boas obras. Sempre que alguém a encontrava, ela estava ocupada em fazer o bem, em ajudar, em somar com a vida de alguém. Ela estava cheia de boas obras, não era de boas palavras, que muitas vezes soam, ou são vazias de boas obras. Não, esta mulher, ela era boa em executar e não em falar, porque diferente de muitas pessoas, que têm um bom discurso, mas são péssimas na prática, hoje mesmo a gente vive um tempo em que as pessoas gritam por obras de caridade, mas há um silêncio mortal em suas obras práticas, na verdade. Queridos, a solidariedade verbal, ela não alimenta ventres famintos. Lembre-se disso. Solidariedade e generosidade na verdade, um movimento, é o amor em movimento. Então, ele precisa estar sempre agindo, sempre na prática. Porque melhor do que você ficar nas redes sociais aí declarando pena, eu tô com pena de fulano, de Beltrano, é você começar a fazer pequenas ajudas. Esta mulher, ela era uma mulher cheia de caridade. Esta mulher estava cheia de obras de caridade. A caridade é o único investimento que você faz e que não vai à falência. Sempre trará bons resultados. Trabalhos que são realizados em busca de uma recompensa não podem ser chamados de
caridade, viu? Muita gente faz aí obra de caridade, não é? Mas em busca de recompensa. Isso não é obra de caridade. A verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros sem pensar em qualquer que seja a recompensa. Quando você aprende a graça de ser caridoso, nada que você faz pelo outro é pesado, queridos. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, não é um peso, ou uma cruz, ou até mesmo uma dor. Mas quando você aprende a caridade, você sabe que isso é uma honra. Em terceiro lugar, Dorcas é uma mulher que adoeceu e adoeceu até a morte. A doença também acontece com pessoas boas. Coisas ruins também acontecem com pessoas que são boas, são caridosas, são amorosas. Ela era uma pessoa boa, cheia de bondade, de caridade. Contudo, a Bíblia diz que ela adoeceu. Muitas vezes a gente não compreende por que uma pessoa boa sofre. A verdade é que, da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre também o justo. Não há diferença, nós passamos pelos mesmos sofrimentos. Só que vale lembrar que no vale, no fogo, nos rios, nas tempestades, nas noites frias da vida, o nosso Senhor está conosco. Dorcas adoeceu e adoeceu até a morte, querido. Ela não apenas adoeceu, mas esta enfermidade a levou à morte. Sabe aqueles problemas que vêm e vão dias e eles nunca passam, eles só aumentam, só agigantam. A enfermidade se agigantou tanto na vida desta mulher que ceifou a sua vida. Muitas vezes também vivemos crises que, ao invés de diminuírem, ela vai só aumentando, aumentando e aumentando. Momento onde os problemas só crescem e vão ganhando mais e mais vida em detrimento da nossa vida, em detrimento da nossa esperança. Dorcas, em quarto lugar, querido, ela era também uma mulher que teve a oportunidade, não é, de receber um milagre da parte de Deus, porque as suas amigas, as pessoas próximas a ela, mandaram chamar Pedro, que estava em Lida, uma cidade bem próxima ali de Jope, quando dois varões enviados por alguém, ou um parente, ou amigo, ou conhecido de Dorcas, é enviado até Pedro, e estes então trouxeram Pedro até a presença de Dorcas, que estava morta, que estava no piso superior, possivelmente tinha sido feito o processo de purificação, e estava ali agora aguardando o sepultamento, mas um milagre aconteceu. Pedro, quando chegou e viu aquela cena de desespero, viu aquele momento de dor, de angústia, e Pedro então vai agora tomar uma atitude de isolar o ambiente, de separar ali as pessoas que estavam chorando, aflitas. Quando Pedro chegou, que viu, querido, que o ambiente era um ambiente de dor, de tristeza, de perca, de uma mulher tão generosa. Então, aquela inquietação que havia na sala entre as viúvas que choravam, umas mostravam as túnicas, dizendo, olha, tá aqui os feitos dela, tá aqui as obras dela. E Pedro, quando viu tudo aquilo, Pedro então pediu que todas saíssem da sala, saíssem do ambiente. E então, naquela sala sós com Dorcas, Pedro se coloca de joelhos e vai falar com Deus. Pedro então ora ao Senhor. Nós não sabemos qual foi a oração de Pedro, nós não sabemos o que é que Pedro pediu a Deus, mas Pedro tinha certeza que estava na direção de Deus. E Pedro então se colocou de pé, se levantou perto dela e disse, levanta-te, Tabita. Ah, queridos, naquele momento que Pedro pediu que ela se levantasse, os olhos daquela mulher se abriram. E ao se abrir, ela senta-se perto de Pedro e Pedro dá as mãos a ela e a levanta. Querido, Pedro ora e na sequência diz para Tabita, levanta-te, e Deus faz um milagre. Dorcas é ressuscitada. Pedro tinha certeza de que estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Assim como o seu Senhor Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, assim também foi Dorcas ressuscitada. Não porque Pedro fosse Deus ou Pedro estivesse no mesmo patamar que Jesus, mas é porque o poder que repousava na vida de Cristo também repousava na vida de Pedro.
Talvez alguém necessite de sua ajuda hoje. Mas pastor, eu não sei costurar. Talvez você não saiba o ofício de Dorcas, mas talvez sejam capazes, né, de preparar o alimento para uma família necessitada, preparar uma cesta básica para alguém que precisa, ajudar a limpar a casa de uma pessoa deficiente ou idosa, oferecer-se para cuidar dos filhos de alguém, para que aquela mãe sofrida tenha um pouco de descanso, ensinar alunos, ensinar música, visitar alguém que está no hospital, ler para um deficiente visual. A lista de como nós podemos ajudar os outros, as outras pessoas, é interminável, limitada somente por nossa imaginação egoísta e indisposta. Querido, peça a Deus para mostrar-lhe o que você pode fazer e, como Dorcas, faça-o. Ajude quem precisa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o nosso próximo quadro Mulheres da Bíblia.